Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Trocando Filosofias. Olá, meus queridos amigos, João Ricardo aqui da cidade de Uberlândia, acompanhando a apuração dessas eleições 2022 e realmente tem nos assustado, pois nós vimos um Brasil como as galinhas de Hitler, levando muita pancada e sendo despenadas, e nós vimos esses votos computados que nos assustam, pois os discursos elevam as galinhas chutadas, machucadas e com fome a votar naqueles que têm ideologias que tiraram as suas próprias penas. Aqui na cidade de Uberlândia existe uma grande decepção, porque muitos daqueles que conhecem a verdadeira história e o todo, desses que querem ajudar as pessoas, os pobres, a Escritura diz que não é pobre nem rico, mas a justiça que se fará, a grandiosidade para cada pessoa. E a meritocracia virá daqueles que levantam cedo e trabalham para construir as suas economias. Vivemos no Brasil das galinhas desempenadas, e elas sofrem e acreditam que aqueles que são os corruptores, aqueles que realmente transgridem as suas economias, suas vidas com seus discursos, ao ficar ao lado dos cofres, assombram a população e enchem os bolsos de seus próprios amigos. Aqui na cidade de Uberlândia já era previsto que a história, esse grande teatro da Globo Lixo e das grandes mídias, que não vivem pela verdade, não são os cristãos, nem as pessoas decentes, pois elas vivem na justiça, do materialismo e dos grandes recursos que vêm do próprio Estado. A decepção em todo o Brasil, ela é constante, mas não é fácil limpar uma casa suja, pois estes que hoje enganam o povo são extremamente imorais. Como diz Jesus Cristo em João 8,44, eles vivem a serviço do pai da mentira, para o poder e para soluções para a sociedade que não vem de homens, como diz o profeta Jeremias 10,23, mas ela vem da conscientização do homem aplicando a palavra de Deus no íntimo. Ali habitará aquele que é o Todo-Poderoso, e as pessoas, pela boa filosofia, pela boa palavra, guiará o seu carro nas rodovias sem bater em ninguém. Na cidade de Uberlândia, muitos ativistas, pessoas que têm lutado grandemente, estão desconfortadas, magoadas no coração, pois trabalhar com a verdade é tornar as pessoas aquelas inconsequentes que ficam nos botecos da vida e dizem Lula lá, e simplesmente protegem pessoas que não vivem com as cores verdadeiras do verde e amarelo e muito menos da verdade histórica, pois colocam ladrões para cuidar do dinheiro, como o lobo cuidando das galinhas, e nós estamos agora colocando câmeras para filmar tudo isso. Vivemos no Brasil que os barões da criminalidade, esses criminosos, agradecem muito praticamente esse empate entre Lula e Bolsonaro. Vivemos ao lado de bons professores, mas que não fizeram as suas renovações para a verdadeira democracia, que é o entendimento das economias, e que esse pluralismo da diversidade não deve criar cartilhas ou leis ou códigos penais para que se torne um ensino, um método pedagógico nas escolas, pois o tomatinho desequilibrado, jogado em um saco de tomates coerentes, haverão de ficar apodrecidos. Meus queridos amigos, João Ricardo aqui da cidade de Uberlândia, fazendo essa cobertura com muita alegria, com muito sofrimento e com o meu corpo marcado de levar pancadaria desses que dizem paz e amor, mas em seus corações estão cheios de metralhadoras, ódio, e não conseguem compreender as verdadeiras soluções, porque negaram Deus, negaram seus pais e foram abraçados pelos pais da mentira. João Ricardo fazendo a cobertura na cidade de Uberlândia, nesse 2 de outubro de 2022. Somos mais Brasil! Tchau! Estou aqui com o Awards. Uma boa noite, Awards. Tudo bem? Que bonita essa escultura. O que te fez, assim, você desenvolver um artesanato tão lindo desse aqui? Primeiramente, ser fã, né, do governo Bolsonaro, ser fã dos princípios que ele defende, princípios de Deus, pátria e família. Então eu achei bacana fazer esse aqui, que cabe no Santo Antônio de uma caminhonete. Pode colocar lá, que é grande aí, ó. É uma informação muito é muito bonito mesmo, é uma obra de arte maravilhosa. E se alguém quiser comprar isso de você, como que as pessoas podem entrar em contato? Bom, isso aqui é o seguinte, eu não fiz para venda, fiz com uma ação social, estou trocando em cesta básica. Quem der mais cesta básica para a gente doar para as pessoas, que é um princípio até do presidente, de ajudar os mais necessitados, pode entrar em contato
contato pelo Instagram, Uau Arts, Uau Arts Madeira, vai me achar lá. Uau Arts Madeira é o seguinte, em relação a essa arte tão linda, tão bonita, você faz isso aí, você aprendeu quando? Na verdade, desenvolvi isso aqui sozinho. Eu faço qualquer rosto em madeira, entalhado, qualquer imagem. É desde criança essa arte? Não, eu comecei do nada, acredito que seja um dom de Deus, em 2015. Que maravilha! E nesse 2 de outubro, o coraçãozinho, como é que tá? Tá apertado, tá muito apertado. Olha lá, filma ali meu filhotinho ali com a camiseta do Brasil. Sempre anunciar o senador e Ah, aí tá ali, né? Tá certo, a criancinha tá aqui, com a camisetinha do Brasil. Mas então é isso aí, quer mandar algum recado? Vamos lutar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, porque o futuro, a nós que já estamos de meia idade para frente, está bem próximo de acabar. Mas para os nossos filhos depende da nossa ação agora. Ok, então falou aqui uma pessoa consciente das mudanças do Brasil. Muito obrigado, vamos repetir aqui, é Instagram, onde é mesmo esse endereço aí? Uau Arts Madeira, com W. UAW Arts Madeira. Mas é Instagram? Sim, Instagram. É uma conta lá do Instagram. Então é isso aí, muito obrigado, sucesso. Parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu, tchau, tchau. Bolsonaro, tchau, tchau. Euripides, nesse 2 de outubro, essa apuração entre Lula e Bolsonaro, como é que tá o seu coração? A gente tá meio assim, meio triste, porque pelo que a gente está vendo aqui, eu não entendo muito desses números, mas quando ele começou, o Bolsonaro já estava com 48,84. Estacionou e começou a cair. E o outro candidato começou a subir. Mas cadê os votos do Bolsonaro? Sumiram, simplesmente fizeram uma mágica e tiraram os votos do presidente. Estranho, muito estranho. Nós temos observado que nós lutamos muito para o voto impresso, mas parece que tudo isso o senhor acredita que era uma carta marcada? É lógico. Por isso que o presidente sempre bateu nessa tecla, né? Queria os votos tudo auditável, né? Mas eles não deixaram. Segundo turno, tudo indica que vai ter. Vamos continuar a luta? Sim, é lógico. Nós não vamos baixar a guarda agora, não. Comunismo? Nunca. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Só quer dar uma palavrinha? Não, ele já falou tudo de falar por mim. Eu agradeço. Ok, isso aí então, as opiniões de várias pessoas aqui na cidade de Uberlândia, demonstrando que vivemos a democracia do quibe, daqueles que estão nas instituições e são aparelhados porque têm as suas ideologias, as suas vontades já muito bem definidas desde 1927, aonde o Partido Comunista, através da União Soviética, já se instalou aqui no Brasil. E o povo brasileiro, as minorias, são roubadas. O chamado, esses votos úteis, mas os brasileiros que têm sofrido para entender isso, sabem muito bem que nunca foi pelo Brasil. É para um poder absoluto de uns poucos, que podemos chamar dos socialistas, comunistas, das minorias, do poder dos grandes imperadores. Então aqui da cidade de Uberlândia, vamos falando com muitas pessoas que são decepcionadas, mas já esperávamos que tudo isso poderia ocorrer. Luiz, como é que você está entendendo, enxergando essa apuração dessas eleições? Olha, rapaz, a gente tem visto que durante a campanha dos demais candidatos, a gente viu que o Datafolha, todas as pesquisas, a gente viu que era comprado e era fraude. O Datapovo mostrou que realmente o Brasil estava empenhado numa mudança e a mudança vinha por Jair Bolsonaro. Isso aí que a gente vê pela Rede Globo, pelos meios de comunicação, a gente vê que a fraude está escancarada. Só não vai ser no primeiro turno para não dar a prova descancarada que realmente foi fraude. Mas no segundo turno é Bolsonaro e pronto, acabou. Maravilha, mas dá um apertinho no coração vendo essa carta marcada dessa eleição já pré-programada, dá uma dorzinha no coração? Olha, a gente vê no cenário mundial que a esquerda tem se levantado para trazer ao povo mundial, não só no Brasil, trazer uma instabilidade
em todo o povo, mas o Brasil é o celeiro do Evangelho e Deus jamais deixará confundido aquilo que já está previsto. Que Deus acima de todos, e o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Então, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos, é assim que funciona. Então, o plano de Deus não muda, não muda. Então, toda a honra e a glória é para o Senhor. Se Deus levantou o Bolsonaro, é porque a vitória é maior do que essa que está acontecendo aqui agora. Luiz, como é que você interpreta esses votos aí? Nós sabemos que eles aconteceram de certa forma, mas o que aconteceu com alguns pastores apoiando esse líder que faz parte de uma ideologia que matou a milhões de pessoas? O que você atribui isso? Olha, dentro desse conceito, eu vou dizer uma coisa para você, que esse tipo de situação aconteceu lá no céu. Lá no céu aconteceu quando Satanás, Lúcifer, quis ser maior do que Deus. E ele, até essa parte dos anjos de Deus, foi endibriado por Satanás. Aqui na terra não vai ser diferente. Aqueles que querem estar acima da verdade vão cair. E a verdade, ela revela tudo. Então eu estou com a verdade. Seja pastor, seja padre, seja quem for. Então, primeiramente Deus, e na terra Deus vai confirmar quem que pode fazer o melhor para o Brasil, se é Lula ou se é Bolsonaro. Então, primeiramente está o Senhor acima de tudo. Ok, falou aqui o Luiz. Luiz, muito obrigado, sucesso, parabéns para você. Valeu. É isso aí, um eleitor que realmente descontente, porque o povo tem o direito do voto impresso e temos que confiar nos updates das tabelas e nessas pré-programações que geram dúvidas no cidadão consciente. Então aqui vamos continuar falando com as pessoas aqui na cidade de Uberlândia. Olá, meus queridos amigos, aqui nesse 2 de outubro de 2022, acompanhando aqui a apuração dos votos nessas eleições de 2022. Estou aqui com o Carlos Henrique. Carlos Henrique, como que é você sendo lá de Entre Rios, estando aqui no meio do povo uberlandense? Como é que você pode nos dizer em relação a esse apoio aqui a alguns candidatos? Boa noite a todos, me sinto muito privilegiado de sair da minha querida cidade de Uberlândia e hoje estar aqui como ativista, junto com o Lauro Belchior, com o Pedro Cheruli, onde em 2019 conseguimos apresentar um projeto mais por mês na Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia, que acarretou a prisão de 20 vereadores. Logo em seguida, o meu irmão Lauro Belchior, através de um pedido de cassação, conseguiu caçar um vereador. Eu me sinto muito honrado como ativista de ter saído da minha querida cidade de Entre Rios e estar aqui nessa cidade linda, maravilhosa, com milhares de patriotas que estão aqui reunidos, acompanhando as apurações das eleições de 2022. Para mim é uma satisfação carregar o nome da minha querida cidade de Entre Rios, toda a região, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, Disteu, Lagoa Dourada, cidades que eu amo. Tive a oportunidade de conviver com pessoas que me incentivaram a estar aqui. Ô Ricardo, tô vendo que você tá com a galerinha aqui, são seus filhos? Sim, meus sobrinhos, meus filhos. Como é que você te traz aqui hoje no estádio João Avelange? Não entendi, por O que traz você aqui no estádio hoje? o privilégio de estar com essa galera aí, né? Curtindo aí a nossa vitória do Jair, né? Expectativa aí do 22. O que você pode estar dizendo aí em relação a essa aproximação do ex-presidente Lula nas votações com o presidente Bolsonaro? Você acredita que grande parte desses eleitores não entenderam o que significa as governabilidades de esquerda? Eu acredito que bastante gente aí tá meio perdida aí nessas eleições, né? Tá vendo o nosso histórico do nosso Brasil aí, as coisas ruins que estão acontecendo e as que estão melhorando, né? Maravilha, muito obrigado, hein? Sucesso. Tchau, tchau. Então é isso aí, meus amigos. Muitas famílias reunidas, realmente em apoio ao presidente Bolsonaro, pelas pautas que ele representa. Vamos continuar falando com muitas pessoas aqui. Olá, meus queridos amigos. Que satisfação nesse 2 de outubro de 2022 estar aqui com o Pedro Cheruli, um dos grandes nomes da cidade de Uberlândia e região, que sempre tem apoiado toda a cidade nas causas e nas pautas de direita, querendo um Brasil liberal e mais econômico. Pedro Cheruli, coração apertado. Sim, coração apertado. João Ricardo,
Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui hoje receberam o meu convite. Eu que esparramei, confiando na vitória, chamei essa bandeira, esses guindastes, esses carros de som, acreditando na vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Então, sim, somos altruístas e, independente de qualquer resultado, continuaremos sempre patriotas e temos que lutar contra esse esquerdismo no Brasil. Pedro, nós sabemos muito bem que, apesar de muitas coisas negativas, ruins, que nós brasileiros e o senhor presenciou na carne em relação desde o impeachment da Dilma, em relação à pandemia, em relação aí todos esses atos de corrupção. O que acontece na sua experiência de vida que faz muitos brasileiros, seriam por ser suburbanos, não entender a gravidade desses atos de tantas corrupções? João Ricardo, é falta de conhecimento histórico. Foi aquilo que foi tirado das nossas escolas. Porque quem tem um princípio básico de escolaridade sabe o mal, o que o comunismo fez na face da terra. Política, estão querendo entender sobre o comunismo, a ideologia. O capitalismo é a melhor solução. Comunismo e socialismo não se aplica, é só na teoria. Não existe comunismo na prática e a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, nunca. Pedro, nós sabemos muito bem que nós estamos vivendo um momento muito delicado. Como é que o senhor avalia para nós podermos continuar ou tentar agora, caso se der um segundo turno? Olha, nós estamos numa fase crítica onde diz que momentos ruins, dificuldades criam homens fortes. Ou teremos homens fortes hoje, ou ganhamos essas eleições, ou perderemos o Brasil. Porque isso está patético nas palavras desse esquerdista, falando o que ele fará com o Brasil. Certo? Então eu acho que aqui nós estamos falando para a maior parte das pessoas de direita, então eu não preciso de estar numa retórica muito grande, porque o conhecimento histórico e as palavras desse canalha nos mostra que o Brasil vai comer cachorro mesmo e nós vamos perder o Brasil. A Venezuela já está assim. Ninguém acreditava que a Venezuela iria estar desse jeito, por eleger um candidato do socialismo, do comunismo. E infelizmente está assim. Cuba já foi cortada a internet, ninguém tem acesso à comunicação. É por isso que ninguém conhece o que está acontecendo em países comunistas. Então, o meu voto do fundo do meu coração, não queiram que o comunismo chegue no Brasil, porque não é uma metáfora, é o que a gente passa. Ninguém quer comer cachorro aqui. Olá, minha querida cidade de Uberlândia, muito bom mostrar para vocês ele, Ricardo da Sabá, um profissional da área liberal. Ricardo, qual que é o seu balanço em relação a muitos votos que nós vimos aí em relação ao presidente Bolsonaro, Lula? O que tem acontecido desses discursos, dessas promessas para a economia, vindo de alguém que ele mais tira das pessoas do que gera uma sustentabilidade econômica? Como que você avalia tudo isso? Não, eu avalio diferente. Eu avalio o seguinte: como é que alguns estados o Bolsonaro está fazendo senador e não está liderando? Então, o recado está dado. Porque quem vota com o Bolsonaro, quem vota com o senador do Bolsonaro, vota com ele. Se aquele cara está se elegendo como senador, o Bolsonaro tem que estar liderando aquele estado. Então, se a gente olhar a apuração, ela está causando estranheza. Por enquanto, não dá para falar muito, mas que causa estranheza, causa sim. Muita estranheza, porque a garantia que nós tínhamos para evitar estranheza seria o óbvio, seria o voto impresso. Isso aí já você encara como um indício para essas dúvidas que nós temos hoje em relação aos votos nessas eleições? É o seguinte: quando a raposa está vigiando o galinheiro, o voto pode ser impresso, pode ser digital, não vai dar certo. Isso aí não é a questão do tipo do voto, e sim quem é que vai fazer esse controle. Ricardo, o que pode ser feito na sua visão de empreendedor e conhecendo muitos funcionários, muitas pessoas, o que pode ser feito, Ricardo da Sabá, para que as pessoas possam compreender o poder da economia gerando produtividade?
Bom, primeira coisa, o Estado tem que ser pequeno. Enquanto o Estado for maior do que a sociedade sempre vai ser pequena. O maior problema do Brasil é o tamanho do Estado, que é um Estado grande, pesado e ineficiente, gasta mal o dinheiro público. Muita gente vive do Estado, por isso que a gente vê professor aí reclamando, presente, isso e aquilo. São verdadeiros sanguessugas, né? Para eles sempre tá ruim. Se o governador ou o presidente não dá aumento de salário, tá tudo ruim, né? Mas eles estão olhando só, cuidando do seu território, né? Estão preocupados com o país, coisa nenhuma, isso é ilusão. A luta continua? A luta continua, porque o povo é a parte mais fraca, né? A população brasileira é uma população que está pobre, é sempre a parte mais fraca. Tem que continuar lutando, mas é muito difícil, a corrida ela é muito desigual. Ok, então falou aqui o Ricardo Sabá, muito obrigado, sucesso. Um empreendedor, alguém que sabe como deve funcionar a máquina pública e conhece esses discursos de favorecimento aos mais pobres. Pois sem dinheiro, sem trabalho e sem produtividade e sem uma busca usando a tecnologia, as pessoas continuarão a enxugar gelo. Aqui da cidade de Uberlândia, João Ricardo dando mensagens importantes de pessoas muito conhecedoras que são empreendedoras da cidade e região. Valeu, tchau! Meus amigos, são muitos patriotas aqui na cidade de Uberlândia e é muito bom falar com tantas pessoas interessadas. Ô, meu amigo, qual que é o seu nome? Diogo Onofre. Diogo Onofre é de Uberlândia, como que é? Eu sou de Araguari, mas estamos em Uberlândia para comemorar a festa da vitória. Mas agora que essa apuração aí já era prevista? Não era previsto, nós esperávamos o Bolsonaro ganhando no primeiro turno e infelizmente estamos vendo uma grande fraude, cabuloso. Realmente é muito preocupante porque muitos brasileiros, por estarmos vendo que estamos lidando com bandidos, barões do crime, ladrões do dinheiro público, isso é fato, e eles não aprovaram o voto impresso. Isso só nos deixa mais certos que o sistema, ele realmente quer a libertação do Brasil do socialismo, do comunismo, esses ministros? Sim, na verdade a gente tem um ministro lá, o Alexandre de Moraes, muita especulação em cima, é petista, então nós não aceitamos o Alexandre de Moraes como presidente do TSE e nós aceitamos o segundo turno, mas o Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, nós queremos fora do processo de eleição no segundo turno. Nós aceitamos, mas nós não queremos. Olá, Tuiuiu. Olá, boa noite, tudo bem, galera? Maravilha, Tuiuiu. É o seguinte, é Bolsonaro ou não é? É Bolsonaro, é claro, 100%. Como é que tá seu coraçãozinho aí na avaliação dos resultados entre esse Bolsonaro e entre o Lula? Você acredita que esses números eles foram fraudados? Você acredita que é a realidade da escolha do Brasil? Então, na minha opinião, eu vou dizer o seguinte, através dessa pesquisa do primeiro turno, na verdade isso aí foi golpe. Eu falo isso por quê? Porque quando eu estava saindo de casa mais cedo, saí 5 horas para vir para cá, eu vi que na emissora da CNN mostrou que o Bolsonaro estava em primeiro turno e o Lula em primeiro lugar e o Lula segundo. Beleza. Aí, na hora que mostrou esse empate na Rede Globo com o senhor William Bonner, né? Mostrou que o Lula empatou. Eu fico pensando, pra mim isso aí é fraude e golpe. Por quê? Porque esse Alexandre de Moraes, o vulgo cabeça de pica, foi ele que começou a querer fazer essa eleição pra querer dar golpe, pra fazer que ele permanece em primeiro lugar. Então você acredita, Tuiuiu, que já estava tudo escrito pelo fato de que o voto impresso não foi autorizado? Muito tempo eu já estava pensando nisso aí, já estava na cara. O povo não quis acreditar, mas o que eu estou dizendo realmente é verdade, é isso. Tuiuiu, é incrível como o Brasil ainda acredita nesse sistema tão arcaico, né? Exatamente, para mim esse sistema é tão corrupto, que vira e mexe quando entra um candidato e sai o outro, não muda nada, é a mesma coisa, é de decepcionar os brasileiros e outras pessoas. Tuiuiu, quem é que gera a economia, o dinheiro? São esses políticos ou é o trabalho empreendedor das pessoas? Para mim, a questão da economia vem baseado no ministro do governo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes. É isso aí, muito obrigado, sucesso, até mais. Até mais, um grande abraço, galera. Gente, então é isso aí, falou Tuiuiu, muito decepcionado, porque os números
que nós estamos vendo, a contagem não é feita manualmente, é eletrônica, e aqueles que contam podem gerar scripts, podem fazer update, dando os selects necessários nas tabelas dos estados que já foram bem pré-programadas. Lamentavelmente, todos nós da área de TI sabemos que isso é uma vergonha, tanto para a consciência humana, em ver magistrados, um sistema em 2022 tão atrasado, pessoas extremamente ignorantes, e nós já temos satélites no céu, nós já controlamos as ondas analógicas, todos os tipos de ondas curtas e longas, e estamos já dominando o sistema digital, analógico já ficou para trás. Mas essa estrutura querem nos manter nesse social comunista que tende mais a tirar as liberdades econômicas e sociais, que quando são aplicadas, eles apenas criam generais para mandarem suas vidas. Vamos continuar aqui conversando com várias pessoas neste 2 de outubro de 2022. Tchau! 2022. Olha aí, Ricardo. Que show, meu amigo. Isso aqui é pra madeira. Vamos lá. Olá, Brasil! Olá, Brasil! Olá, Brasil! Boa noite a todos vocês. Eu sou o João Ricardo de Uberlândia. Aqui está a bandeira do Brasil. E essa bandeira não será roubada por pessoas que dizem representar Karl Marx ou que quer dizer dessas soluções para ajudar as pessoas simples e humildes. Eu vi o que vocês fizeram. Vocês não representam ninguém. Ex-condenado, 9 dedos. Eu sei quem é você. Eu vi a sua governabilidade. Aqui na minha cidade, Uberlândia, quantos criminosos, quantos líderes de facções criminosas, quantas mortes, seu irresponsável. Não adianta as respostas de vocês. Eu vi o que vocês fizeram. Na segurança, vocês são contra o Senhor do Universo. Vocês tratam a diversidade, a pluralidade, o progressismo, infiltram a putaria, as desgraças. E vocês aproveitam de um Brasil pobre e ignorante, que não vai avante às luzes celestes para compreender as suas próprias posições. E o Brasil não vai ser roubado, porque nem Karl Marx, nem vocês e nenhum ser humano, mas é a palavra que habita no coração e em nossas mentes, a justiça, seus corruptos. É a honestidade, não é a putaria. Eu quero dizer a todos vocês, meus queridos amigos pelo Brasil, que essa bandeira não será roubada por esses fraudadores, por esses mentirosos. Meus queridos irmãos brasileirinhos, você ficaria feliz se um filhinho seu roubasse, pegasse as coisas dos outros? Não! Esse condenado, ele representa tudo que tem de ruim no céu e na terra. Não são nem as mentiras que mantêm este reino de pé. É a covardia de brasileiros, pequenos e grandes, que querem continuar nessa falsa carta pelo povo, por uma democracia ignorante. Não é a vontade do povo, mas é a vontade de Karl Marx. É a vontade da mentira para ordenar as economias do Brasil. Meus irmãos, nós vimos que os barões do crime adoram essa bagunça. São mais produtos que dão dinheiro, que são as drogas, o armamento, a mentira, as fraudes bancárias, os atributos cobrados de forma errada. E nós que trabalhamos, nós não recebemos nada. Vocês querem ter a ajuda do Lula, desses amigos do Lula, Joaquim Barbosa. Hoje eu entendo quando você dizia nos atos do mensalão para cá, Bolsonaro não fazia parte. Eu até acreditava, Joaquim Barbosa, que você era um homem honrado. Hoje eu vejo que aquilo ali não representa os brasileiros, o bom pensamento, porque eu já noto, Joaquim Barbosa, que você é um farsante, pois vocês justificam, Joaquim, você estudou as leis na terra dos homens, dos passinhos de tartaruga da justiça que vocês permitem, ignoram a lei de Deus.
Se vocês não creem em Deus, creem na boa filosofia. Você, Joaquim Barbosa, é alguém que participa como daqueles pensamentos que mataram o nosso grande mestre, filósofo Sócrates. Vocês têm leis de Estado, mas ignoram a liberdade do povo nas economias liberais, das responsabilidades dos brasileiros. E agora vocês se acham arrependidos ou mais preparados do que aqueles que vocês chamam de capitalistas, que na verdade são aqueles que vocês, seus mentirosos, na criação do 1º de maio, vocês sucumbem um bom relacionamento entre o trabalhador e as máquinas. Quem é que estuda o crescimento do Brasil? São esses pensamentos sociais? Não são. Aqueles que estudam um bom relacionamento com a natureza e criam engrenagens que dominam a eletricidade, que dominam os satélites. Vocês dão ao povo ignorante o pão, a miséria! Eu só posso dizer a todo o Brasil que sejam responsáveis a condenar seus próprios filhos criminosos. Se vocês não fizerem isso, continuem votando nos mentirosos, porque vocês fazem parte do reino da mentira, da hipocrisia, do nada. Vocês, como diz a Escritura, serão chutados da terra, porque vocês precisam valorizar até o sangue de Karl Marx, que queria que todos nós pudéssemos alcançar a honestidade, a liberdade do trabalho honesto e respeitar a meritocracia. Não misturem os capitalistas com os istas dos globalistas, dos grupos como bandidos que existem no Brasil. Hoje esses amigos do Nove Dedos, dessa falsa democracia, não representam nem a direita nem a esquerda, representam os grupinhos, pois o que vai fazer o Brasil dar certo é a conscientização de cada brasileiro ao levantar e ao deitar, e o que eles fizeram para prosperar, e o Estado não irá fazer isso, isso habita na decisão de cada pessoa. Meu querido Brasil, tomo hoje o céu contra todos os brasileiros. Não podemos suportar demônios na governabilidade desse Brasil e justificar os seus atos criminosos. Aqui falou ele, aquele que não quer que a bandeira do Brasil seja roubada. Eu, João Ricardo, digo que na cidade de Uberlândia, no dia do drone que jogou xixi nas pessoas que estavam, que eu condeno tal atitude, eu fui violentado pelos seguranças desse mentiroso chamado Luiz Inácio Lula da Silva, defendido por uma classe de supostos intelectuais que negam os crimes do Brasil, mas sabem muito bem que eles, ao contrário do Bolsonaro, que fez enfrentamento nesses quase 4 anos, eles não fizeram. É uma vergonha, Brasil! Somos mais Brasil! Tchau! Hoje eu estou prejudicado por essas ideologias, por esses que creem nisso. Eles quase me mataram, são doentes. Tchau! Brasil! Querido Brasil, nós temos que dar uma resposta a esses magistrados vagabundos que nós temos no Brasil. Pois a história do Brasil, desde 1927, tem sido infestada pelos comunistas socialistas que não entenderam o relacionamento do trabalhador com as máquinas. E eles criam sindicatos, mecanismos para continuar atravessando nessa interpretação, e o Brasil precisa reconhecer as meritocracias daqueles, como todos os grandes cientistas, os grandes homens que aqui viveram, que foram poucos. Lamentavelmente, esse Brasil de esquerda está muito atrasado quanto às grandes tecnologias dos satélites, e que nós precisamos compreender os avanços que precisamos demonstrar. Não dá mais para aturar esses que dizem que sabem o que é bom para os brasileiros, mas não produzem nada. Só conversinhas, mimimis, e o Brasil que prospera é aquele que carrega as pedras sobre as suas costas. São aqueles que convertem a matéria-prima em produtos. E esses ladrões dizem ajudar o povo, mas quando governam, transformam suas ideologias não para o povo, mas com regras de poder e matam! São perigosos! São mentirosos! Os que estão nos cemitérios, eles sabem muito bem disso! Bandidos! Ladrões! Gananciosos! Meu querido Brasil, a história está manchada com muito sangue. E eu sei disso. Estou com meu corpo destruído por causa desses desgraçados transvestidos de segurança que bateram em
todos os patriotas pelo Brasil e destruíram o meu corpo. Hoje eu estou aqui na cidade de Uberlândia gravando. E que a justiça que eu espero dos bons homens e do Senhor do Universo, que vai acertar as contas com vocês, não se justifica o crime por uma busca ideológica, que é só Deus que operará entre o homem e a realidade, entre o homem e a natureza. Não são sindicatos, seus mentirosos. Somos Mais Brasil, tchau! Nesse 2 de outubro de 2022, me despeço do Parque João Avelange, nesse estádio João Avelange, no Parque do Sabiá. Tchau, até mais! Olá, meus queridos amigos, João Ricardo de Uberlândia, nesse 2 de outubro, finalizando aqui esta gravação na cidade de Uberlândia. Eu quero mandar um recado aos vereadores da cidade de Uberlândia e principalmente os eleitores. Meus queridos amigos eleitores, será que não já é hora de vocês largarem de ser trouxas? Será que vocês, quando votam, vocês estão sendo enganados, indo contra o que Deus já ensinou? Que mais vale nós sabermos que as pessoas têm no coração e as obras que elas demonstram, do que serem iludidos por papéis, panfletos, outdoors e falsas promessas. Meus queridos amigos de Uberlândia, esses vereadores, quais são os grandes projetos, quais são os Elon Musks que eles desenvolveram? O que esses professores têm dado a essa juventude imbecilizada, atrasada, simplesmente que os seus pensamentos são somente nas receitas, nas respostas? Cadê os deveres? Cadê o crescimento intelectual? Queridos vereadores de Uberlândia, vocês há pouco tempo, vocês ganharam as eleições. Cadê os grandes projetos? Cadê as grandes mudanças da cidade? Quem é que tem vestido a camisa de ser um vereador na cidade de Uberlândia? O que nós vimos é o paizão dos pobres entrando, utilizando as verbas públicas para projetos sociais. Mas cadê também essa juventude dos projetos sociais para poder mudar os seus próprios bairros? Cadê esses intelectuais formados pela elite esquerdista? É necessário que Uberlândia crie juízo e simplesmente decência intelectual para compreender as atitudes desses vereadores meia boca! Vocês mal entram para uma eleição de um processo político, vocês já ganharam o pleito e agora usam-se do dinheiro do pobre, do faminto, dos impostos como fundo eleitoral e fundo partidário e nada muda. Vocês são loucos! Cadê os grandes projetos da cidade? Olha o que a esquerda fez, criou um punhado de zumbis intelectuais! Ah, me desculpe, estou alterado, vocês não gostam de falar assim, vamos ser mais plausíveis e sensatos e educados, né? Querida Uberlândia, como vocês suportam os barões da criminalidade? Eu quero perguntar à cidade de Uberlândia, vocês que são considerados a elite Uberlândia, quantos centavos vocês deram para essas reuniões no Parque do Sabiá? Vocês são patriotas. É uma decepção, às vezes eu penso em desistir totalmente, porque vocês são os mentirosos, hipócritas. Ah, desculpa, tá ofendidinho. Não quero ofender ninguém. Isso é a realidade das ruas. Cúmplices da mentira. Ninguém sabe esperar, todos querem a si mesmos sentar nos púlpitos, serem vistos, receber os tapinhas nas costas, ir para as assembleias, ir para Brasília, e a vida das pessoas não mudam. Palavras duras, mas eu só posso dizer, somos Mais Brasil! Tchau, vote em mim! Muda, Brasil! Tchau, até mais! Acima de seu interesse, uma nova onda tomou conta do Brasil. De forma espontânea como jamais se viu. A honestidade chegando, voltando à cena. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, aqui.
Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Trocando Filosofias.